Olha, hoje a gente vai mergulhar num assunto que é importantíssimo: os limites da atuação profissional. Sabe, existem perigos que ficam escondidos quando os profissionais, mesmo os mais qualificados, resolvem ultrapassar a linha do que eles realmente podem fazer. Então, vamos entender de vez a diferença entre o que é ético, o que é legal e o que é lícito. Para a gente começar, vamos pensar numa situação bem prática, que talvez já tenha até acontecido com alguém que a gente conhece. Imagina só, um psicólogo durante a consulta recomenda ou até prescreve florais de bar. E aí, pode ou não pode? A resposta parece simples, mas na verdade ela é bem mais complexa e leva a gente direto para o centro da nossa conversa de hoje. E aí que a gente vê um problema que está crescendo e pior, que é bem perigoso. Tem muito profissional qualificado por aí, de psicólogos a advogados, se aventurando em práticas para qual eles simplesmente não têm licença. E qual a consequência disso? Um risco gigantesco para quem está ali buscando ajuda e confiando neles, sem nem fazer ideia do perigo que pode estar correndo. Ok, então vamos organizar essa história. Para entender o tamanho do problema, a gente precisa primeiro dominar três conceitos que parecem a mesma coisa, mas olha, não são. Vamos analisar cada um deles com calma. Primeiro de tudo, o que é ser ético? Bom, uma decisão ética é aquela guiada pela consciência do profissional, sabe? Ela é baseada num código de conduta que vem dos costumes daquela profissão. É o que o profissional faz quando a lei não diz exatamente faça isso ou faça aquilo. Pensa num médico que precisa escolher o melhor caminho para salvar a vida de um paciente. Essa decisão parte, antes de tudo, da consciência profissional dele. Agora, vamos para o legal. Aqui a conversa é mais reta e direta. Uma ação legal é aquela que está literalmente escrita na lei. Não tem a ver com costume, não tem a ver com consciência, tem a ver com o que está lá, preto no branco, nos códigos de justiça. Se a lei permite, é legal. Simples assim. E é aqui que entra o tal do lícito. Ele é quase um sinônimo de legal, mas tem uma diferença que muda tudo. Uma ação pode ser lícita, ou seja, ela não é contra a lei de um modo geral, mas pode não ser legal para aquele profissional específico. E aí o negócio complica de vez, porque um ato que é super ético pode, em algumas situações, ser considerado ilegal. Deu nó na cabeça? Calma, a gente vai desatar isso agora. Então, para resumir a ópera, o ético é guiado pela consciência profissional. O legal é guiado pelo que está escrito na lei. E o lícito? Bom, o lícito se baseia numa legalidade mais ampla, que às vezes pode até brigar com os outros dois. Entender essa diferença é o pulo do gato. Agora, vamos ver como essa confusão toda aparece na vida real. Vamos pegar um cenário clássico. Um daqueles em que os deveres de uma profissão entram em rota de colisão. Imagina só essa cena. Um psicólogo está atendendo um paciente. E no meio da terapia, o paciente confessa que cometeu um homicídio. E agora, o profissional se vê num beco sem saída, com duas obrigações que são totalmente opostas. O que ele faz? E aqui está o conflito explícito. De um lado, a gente tem o Código Penal, a lei, que obriga qualquer pessoa que saiba de um crime a denunciar. É um dever legal. Do outro lado, tem o Código de Ética do psicólogo, que exige sigilo absoluto sobre tudo que é dito na terapia. É um dever ético. Ou seja, denunciar é legal, mas é antiético. Manter o segredo é ético, mas é ilegal. A escolha, nesse caso, fica inteiramente na consciência do profissional, que vai ter que arcar com as consequências, seja qual for a decisão. Então, como é que se navega num mar tão turbulento como esse? Bom, existe um princípio fundamental, uma regra de ouro, que deveria guiar toda e qualquer conduta profissional. E esse princípio é a competência profissional. O que é isso em bom português? É o conjunto de técnicas e atividades que são exclusivas daquela profissão. São as coisas que só podem ser feitas por alguém que estudou para isso, se formou e tem um registro legal para atuar. Isso tudo nos leva à pergunta de R$1 milhão. Considerando o que a gente viu, qual é o exato momento em que uma ação profissional cruza a linha? Quando é que ela se torna não só errada, mas ilícita e ilegal? A resposta é curta e grossa. A prática se torna ilegal no momento em que o profissional vai além do que a lei da sua própria profissão permite. É exatamente aí que mora o perigo. Agora, vamos ver como essa invasão de competência acontece no mundo real. E olha, se prepare, porque os exemplos são, no mínimo, preocupantes. Os exemplos são de cair o queixo. Um psicólogo que prescreve qualquer tipo de remédio, seja floral, fitoterápico, não importa, está agindo ilegalmente.
A mesma coisa vale para um fisioterapeuta ou um fonoaudiólogo, que usa técnicas que não são da sua área de formação. E o problema vai longe. A fonte original dessa análise encontrou até advogados oferecendo terapia e receitando florais pela internet. Dá para acreditar? Na área da enfermagem, a situação pode ser ainda mais grave. Existem pessoas com certificados de atendente que acabam assumindo o lugar de enfermeiros formados, cuidando de pacientes acamados sem ter a qualificação necessária para isso. Chegam a prescrever medicamentos e, em casos extremos, a fazer procedimentos cirúrgicos clandestinos, colocando vidas em risco direto. E acha que acabou? Nada. A área farmacêutica também não escapa. Atividades como a toxicologia forense, que são exclusivas de farmacêuticos, acabam sendo feitas por outros profissionais. E o que é pior, tem gente sem habilitação legal nenhuma trabalhando em laboratório de análise clínica. Para ter uma ideia do nível do absurdo, teve um caso real em que um veterinário foi encontrado fazendo exames de sangue de humanos. E, para fechar essa lista de perigos, a gente tem a questão dos praticantes leigos. São pessoas que não têm nenhuma formação técnica ou legal, mas que oferecem o que eles chamam de serviços clínicos. A fonte cita como exemplo alguns médiums ou líderes religiosos que realizam tratamentos que, claro, não têm nenhuma base científica nem permissão da lei para serem considerados atos da área da saúde. Então, no final das contas, o ponto crucial é este. Os limites de cada profissão são definidos por lei. E o objetivo é proteger todo mundo. A questão que fica no ar é: será que ao procurar um serviço, as pessoas sabem quem define esses limites e como elas podem verificar isso? Estar bem informado é, sem dúvida, a nossa melhor defesa.